Sou Michel Mata, líder da Escola de Gestão e Negócios da CBF Academy, e a gente hoje está aqui para iniciar o primeiro programa da série de entrevistas denominada Práticas Inovadoras no Futebol Feminino. A gente vai abordar esse tema, um movimento muito importante, acompanhando a evolução do futebol feminino no Brasil. Junto comigo nessa estreia, que eu faço com muito prazer, eu tenho aqui também um enorme prazer de receber a Robertinha, que é coordenadora metodológica da Ferroviária de Araraquara, uma das referências do futebol feminino no Brasil. E a gente vai conversar sobre o trabalho dela e o trabalho que ela tem liderado no clube. Oi, Roberta, primeiro quero te agradecer, obrigado, prazer ter você com a gente, vai ser muito rico. Então, obrigado pelo seu tempo, pela gentileza. Para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sua trajetória, sua formação, como é que você foi parar na Ferroviária, qual que é a sua função hoje, enfim, que a gente deixa a gente muito feliz por ser referência. Conta um pouquinho para a gente sobre você, por favor. Bem-vinda. Obrigada, Michel. Obrigada, CBF Academy, pelo convite. Sempre muito bacana poder falar um pouquinho sobre futebol feminino. Bom, eu iniciei, o futebol entrou na minha vida desde pequena, Meus pais sempre gostaram muito de futebol, dois torcedores fanáticos de dois grandes clubes aqui de São Paulo. Então, desde pequenininha, fui estimulada a gostar de futebol e a praticar esportes, Mas o futebol feminino, para mim, ainda não era uma realidade como hoje. Então, por conta disso, eu acabei participando de diversas modalidades, até que ali na adolescência eu descobri o futebol realmente, com algumas competições de futsal e futebol de campo. Então, ali foi onde eu iniciei, e a partir disso eu fiz a faculdade de Educação Física, e aos poucos fui me direcionando para a área do futebol, Na verdade, na área do futsal, foi a modalidade que eu mais pratiquei, que eu joguei por mais tempo. Então, logo após concluir a faculdade de Educação Física, eu parei de jogar. Na verdade, utilizei o futebol como um meio para conseguir bolsa na faculdade, E a partir daí, eu parei de jogar e comecei a trabalhar com futsal. Atuei no futsal como preparadora física, iniciei na Associação Sabesp, depois fui ser treinadora em São Caetano, no Corinthians, isso com o futsal feminino. E em 2011 eu recebi um convite do Marco Antônio, o Batata, que é o diretor de futsal do Esporte Clube Pinheiros, para trabalhar com garotos nas categorias sub-15 e sub-17. E lá eu permaneci. Durante esse período eu consegui fazer uma pós-graduação em futebol e futsal aqui mesmo em São Paulo. Também realizei uma pós-graduação em administração e marketing esportivo. Então foi um período que eu consegui conciliar bem com os estudos, mas aos poucos eu fui vendo a evolução do futebol feminino e de repente como uma porta de entrada. Então, comecei já ali em 2016, 2017, fazer alguns cursos de análise de desempenho, e continuei estudando, fiz a licença C da CBF, buscando uma oportunidade no futebol. E início desse ano, na verdade, fim do ano passado, eu recebi o convite da Ana Lorena para fazer parte da Ferroviária, aqui exercendo duas atividades, como coordenadora metodológica e como assistente técnica da equipe adulta. Então, esse ano foi que eu iniciei, de fato, no futebol feminino. Então, até o ano passado, eu estava trabalhando com o futsal masculino no Esporte Clube Pinheiros. Que legal, que baita trajetória, muito bacana, parabéns, muito legal conhecer a história. Bom, eu imagino que tenha sido desafiador, uma história longa, uma biografia construída aí com uma série de escolhas ao longo do processo. Como é que você tem visto aí a trajetória das mulheres no futebol, Acompanhando aí a sua biografia, como você contou,
É uma tendência, não é? Como é que você tem acompanhado isso? Claro que há movimentos contundentes aí nos últimos tempos que deram robustez para a coisa, mas como é que você acompanha isso? Tem uma trajetória, uma trilha já estabelecida, enfim, como é que está isso, a mulher no futebol? Bom, eu vejo que está em crescimento, né? Por muitas vezes, então, devido também à questão de não ser permitido o futebol para mulheres, consequentemente, mulheres trabalhando com futebol é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Então, por muito tempo, foi negado o futebol às mulheres. A partir disso, as mulheres passaram a praticar, mas ainda dentro dos comandos técnicos e de gestão sempre por homens. E aos poucos eu vejo que as mulheres estão passando a ver dentro, principalmente do futebol feminino, como uma oportunidade de se inserir não só como atleta, né? Então, seja na parte de gestão, seja na área técnica. Então, eu vejo isso como um crescimento, uma possibilidade. As atletas, inclusive, atualmente, elas já começam cada vez mais a pensar no pós-carreira, por onde eu vou caminhar, será que eu quero trabalhar com o futebol? Porque, querendo ou não, o futebol, principalmente quando trata-se de alto rendimento, ele te priva de muita coisa, né? Você acaba ficando muito tempo longe da família, abdicando de várias coisas, e muitas vezes, se você optar para trabalhar com o futebol nessa parte de alto rendimento ou até desenvolvimento de formação, você também vai ter que se dedicar muito e acabar se privando de algumas coisas. Então, eu vejo que a mulher, ela está começando a entrar nesse mercado e enxergar como possibilidades, os incentivos também para que essas mulheres possam se capacitar é extremamente importante, né? Sabendo-se que nós mulheres recebemos menos que os homens, então alguns incentivos de algumas agremiações e instituições, isso também vem favorecendo cada vez mais a inserção da mulher. Então eu vejo como, assim, hoje nós temos poucas mulheres na Série A1 e na Série A2 comandando, mas já temos um aumento nesse número e vejo que isso cada vez mais vai acontecer, e na área de gestão também. Então, eu acho muito bacana e aquilo, cada vez mais com oportunidades de se capacitar, cada vez mais esse leque de opções mais vai se abrir. Que bom. Tomara a gente chegue no momento em que, independentemente do futebol feminino, masculino, a gente possa ter inserção de todo mundo em todo mundo, ajudando, né? Arbitragem, comissão técnica, gestão, enfim. Então, tomara que a gente chegue nesse momento. Eu acho que a gente, recentemente, né, o futebol mundial e, por consequência, o Brasil, assim, deram pontapés importantes aí, movimentos relevantes, e a gente está num processo. Tomara não demore tanto, né? Que bom. Sem dúvida, Michel. E eu vejo também que é muito a questão do espelho, né? Então, quando uma garotinha, ela assiste um jogo de futebol e, de repente, ela vê uma treinadora à beira do campo, ela vê uma repórter, né, esportiva, enfim, vai abrindo, ela vê uma arbitragem feminina, ela começa a observar, fala, nossa, eu posso estar ali. Claro. Nossa, que legal! Então, cada vez mais nós tendo representantes mulheres nas diversas áreas, cada vez mais acredito que vai crescer e certamente essas mulheres hoje servem como inspiração. Que bom, não tem volta, né? Deixa eu perguntar um pouquinho agora sobre a coordenação metodológica em si, né? Queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona esse trabalho, né? O dia a dia. E como é que funciona isso dentro do clube, se há uma coordenação transversal que abrange categoria de base e profissional, se as coisas estão conectadas, se são desconectadas, como é que tem sido esse trabalho? Isso já é uma concepção, está claro? Como é que está o estágio da coordenação metodológica, você vê, tanto na Ferroviária quanto nos outros clubes em geral, né? Muito legal essa pergunta, Michel. Aqui na Ferroviária, como eu atuo também como assistente técnica da equipe adulta, da equipe profissional, então esse link ele é muito mais fácil.
Então, eu vivo o dia a dia da equipe profissional e, ao mesmo tempo, estou presente nos treinamentos e em competições das categorias de base. Então, dentro do que vem sendo realizado já na equipe principal, do perfil das atletas, do que nós buscamos, para a nossa equipe profissional, a gente já começa a olhar nas categorias de base e a desenvolver, né? Então, nós estamos ainda num processo de elaboração do currículo de formação, que o futebol masculino já possui dentro da Ferroviária, né? Nós estamos desenvolvendo esse documento dentro do futebol feminino, então é um documento que serve ali para orientar o processo de desenvolvimento dessas jovens atletas, né? Independente de quem é o treinador, quem não é o treinador, se saiu o treinador, um treinador joga assim, joga assado, não, qual é o DNA da Ferroviária, né? Então a gente busca desenvolver isso, estamos tentando colocar isso no papel, que por vezes é um pouco mais difícil com a correria do dia a dia, mas estamos buscando fazer isso. Então essa transição também, ela é muito tranquila. Então, por vezes, a Tatiele, ela vai fazer um treinamento e está apontando algumas jogadoras e precisa de alguma jogadora da base. Preciso de uma jogadora com esse perfil. Então, como eu também estou no dia a dia da base, eu converso com o treinador, olha, talvez aquela jogadora seja interessante para ela fazer o treinamento com a equipe principal, e aí a gente vai fazendo esse vai e vem, então, dando também essa experiência para que essas meninas da base também tenham contato com o profissional. Inclusive, nessa temporada, tivemos algumas que estão participando do Campeonato Paulista, participaram bastante do treinamento da equipe profissional. É claro que com a pandemia acabou dificultando esse trabalho, mas hoje a gente tem feito dessa forma. E outra coisa que também nos ajuda é que o Anderson, o treinador das categorias de base, também foi assistente técnico da Tatiele na temporada passada. Então, essa transição ela é bem tranquila, é bem conversada dentro do clube. Então, nós também vivemos num ambiente, né, na área do escritório, onde tanto a equipe técnica do profissional quanto a equipe técnica das categorias de base estão sentados na mesma mesa. Então, nós discutimos alguns treinamentos, o Anderson dá um palpite no treinamento da Tati, a Tati também dá um palpite com relação à base, estão todos sempre interligados, querendo saber de como estão sendo os treinamentos, dentro da competição, como está se desenvolvendo, enfim, eu vejo que é uma coisa feita em conjunto, o clube dá um grande respaldo com relação a isso, e acredito que cada vez mais vamos colher frutos, porque a Ferroviária é uma equipe que formou muitas atletas, tem no seu plantel profissional muitas atletas formadas dentro da equipe, dentro das categorias de base da Ferroviária, e o que a gente quer é que cada vez mais a gente consiga formar atletas para a equipe principal, e não só para a nossa equipe, né, mas também para o mundo do futebol feminino. Que legal, muito bom conhecer, né, o projeto assim com mais cuidado, mais profundidade. Muito bom saber quando a coordenação, quando a metodologia, né, ela leva em consideração a cultura do clube, o estilo do jogo e perpassa por todas as categorias, né, que é algo que a gente discute tanto que os clubes deveriam ter para não ficar realmente a depender aí de sazonalidades e perfis de treinadores distintos, né. Então isso é muito bom, fico muito feliz de saber. Parabéns pelo trabalho, né. Agora, mas eu queria ouvir de você se você nota que isso é você que já percorreu por outros clubes e obviamente que conhece aí as particularidades de outros clubes, essa realidade da coordenação metodológica, ela já existe, já é uma realidade também em outros clubes ou a Ferroviária é uma exceção dentro do universo do futebol feminino no Brasil? Eu vejo que a Ferroviária é uma pioneira nesse quesito, até por ter as categorias de base e também tem a equipe profissional, né? Nós temos hoje também como um centro formador o Centro Olímpico, mas que ela se resume às categorias de base, não tem a equipe profissional. Tem o Santos também, que tem feito um belo trabalho nesse desenvolvimento, né, do futebol feminino.
Mas dentro da Ferroviária eu vejo que essa preocupação, né, de formar cada vez melhor atletas e mulheres para a categoria profissional, eu vejo isso de uma forma pioneira dentro da Ferroviária. E lá nós temos o respaldo, eu tenho bastante também contato com alguns profissionais da categoria de base do futebol masculino, a gente troca algumas figurinhas que também acaba nos ajudando bastante. Nós temos o Milton também, que é o coordenador técnico das categorias de base no masculino, que vira e mexe também troca uma figurinha. Então é algo bem bacana e vejo que o clube ele tem pensado muito à frente com relação a isso. Então, ao invés de repente eu ter que investir uma boa quantia para trazer uma jogadora de uma outra equipe, por que não eu desenvolver já, dar estrutura, já desde as categorias de base, para que nós tenhamos essa jogadora formada, né? Hoje, infelizmente, nós temos uma lacuna nas competições e, consequentemente, nas nossas categorias, né? Então, nós temos hoje na CBF a competição sub-18, mas a partir daí já é a adulta. Então, eu vejo que ainda é uma lacuna. Aqui em São Paulo nós temos o sub-17, então temos uma certa dificuldade ainda nessa transição, porque você pegar uma garota de 17 anos, 18 anos e dizer que ela está pronta para jogar no profissional, são poucas, né? É exceção. E isso a gente também vê no futebol masculino. Então, eu vejo que nós estamos buscando outras formas de dar minutos para essas garotas. É claro que com a pandemia isso acabou afetando e dificultando. Nós temos um planejamento para que essa jogadora que esteja nesse intervalo entre sub-18 e profissional, aí, seus 19, 20, 21 anos, que ainda de repente precisa lapidar algumas coisas, ela tenha um tempo aqui dentro da Ferroviária, e se não dentro da Ferroviária, que ela também possa, em alguma outra equipe, terminar ali o seu processo, enfim, mas eu vejo que a Ferroviária, ela já pensa à frente com relação a isso, com relação ao desenvolvimento do futebol feminino. Que bacana, Robertinha, que projeto bacana da gente acompanhar. Tomara a Ferroviária continue tendo aí sucesso, né, esportivo, além de sustentável, mas esportivo, para que continue servindo aí de referência para todos os outros clubes, né, e para a modalidade feminina em geral. Bom, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui, que foi incrível, né, até o momento, uma última reflexão aqui. Do ponto de vista de coordenação metodológica, né, você mencionou o seu trabalho aí, quer dizer, quanto que você reputa, ou quanto que essa tomada de decisão de criar essa metodologia transversal no clube depende da alta gestão dos clubes, né, do nível estatutário, né, até para a gente entender o quão rigoroso é isso, o quão está institucionalizado isso na Ferroviária, ou o quanto dependeu, de repente, da solicitação de um treinador, ou de repente daquele presidente, mas depois quando ele sair não é mais isso. Quer dizer, queria entender um pouquinho a relação desse avanço, porque é um avanço, né? Você estabelecer isso dentro do clube é um avanço. A que você reputa esse movimento da Ferroviária? Está solidificado, está institucionalizado, ou ainda pode ser que a gente sofra no futuro? Não, eu acredito que está institucionalizado. O Pedro Martins, que está à frente hoje, é um cara que tem uma visão muito para frente do futebol, né? Pensa fora da caixinha. Então, ele entende a importância disso. O ano passado, quando foi criado, no fim da temporada, foi criado esse cargo dentro da Ferroviária no futebol feminino, a Lorena, que era coordenadora, então é outra pessoa que também pensa fora da caixinha. Hoje ela está na Federação Paulista. Hoje nós temos como coordenadora do futebol feminino a Carol Mello, que é uma pessoa também que vê o quanto é importante esse processo e está diariamente ali com a gente discutindo e querendo saber a fundo o que mais pode ser feito para desenvolver melhor essas jogadoras,
o que a estrutura pode melhorar, né? Porque por vezes a gente pode até tentar olhar e desenvolver a atleta, mas por vezes se você não tem a estrutura adequada, alguma coisa vai ficar faltando. Além disso também, hoje nós temos a Joyce Brandão, que é responsável pela captação, né? Então a gente já começa a olhar também para os outros horizontes, não só aqui na região, a gente começa a olhar mais o Brasil, né? Para a gente também, de repente, captar algum talento. Além disso, também temos projetos que são aliados à Prefeitura de Araraquara, né, e que nos ajuda muito. Então, hoje nós temos as escolinhas da Prefeitura que acabam já acaba sendo essa ponte, né? A garotinha, ela inicia nas escolinhas da Prefeitura e, a partir daí, ela começa no nosso Sub-14 e cada vez mais a gente quer solidificar essa relação das escolinhas, também com as escolas municipais da cidade, enfim. Então, eu vejo que é um projeto que tem muito a crescer e que tem muita importância dentro do clube. O clube valoriza muito o futebol feminino, tanto é que o futebol feminino ele tem na Ferroviária já há alguns anos. Primeiro ele veio como um projeto da prefeitura desde 2001, né? E há alguns anos a Ferroviária abraçou esse projeto, e a Ferroviária, diferente de outras equipes, ela não é obrigatória a ter o futebol feminino, mas não, ela vê o quanto o futebol feminino tem de história, né? Tem grandes conquistas no cenário feminino, ganhou a Libertadores da América, a Copa do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas, enfim, tem um sucesso esportivo também. Então isso representa muito dentro do clube e o futebol feminino é muito valorizado, então eu vejo que está institucionalizado. Que legal, que bacana. A importância de você, obviamente, da alta gestão dos clubes, entender o futebol feminino realmente como algo relevante, para além, obviamente, de qualquer obrigatoriedade regulamentar, que também é importante para que a gente tenha a massa, né, para a base da pirâmide para formar atletas e ter competição acontecendo, né, competições acontecendo, mas também ter a sensibilidade de perceber isso como algo de desenvolvimento mesmo, né, e não só uma questão regulatória, né? Olha, Albertinha, foi ótimo, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela gentileza, um papo muito agradável, muito bom saber da sua experiência, né, desse trabalho que você lidera na Ferroviária, de coordenação metodológica, que é algo muito relevante para o desenvolvimento adequado aí, das atletas, né, para a gente formar uma base relevante. Então, a Ferroviária, como sempre, é uma referência, a gente fica muito feliz. Então, te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela gentileza, um papo muito agradável. Então, não sei se você quer passar uma mensagem final aqui para os nossos espectadores, fica à vontade, foi muito bom. Bom, primeiro, novamente, eu gostaria de agradecer o convite da CBF Academy, gostaria de agradecer, Michel, pelo bate-papo, foi muito bacana. Bom, e o recado é que o futebol feminino está em ascensão, não vejo volta, e acredito que cada vez mais os clubes eles vão olhar com mais carinho para a modalidade, e eu vejo que o futuro é se desenvolver cada vez mais as categorias de base, ter mais profissionais qualificados desenvolvendo as categorias de base, e de que o primeiro presente, de repente, da menina não seja necessariamente uma boneca, mas que possa ser uma bola também. Que legal. Obrigado, Roberto. E para você que ficou com vontade de aprender mais sobre esse assunto, a coordenação metodológica, é só visitar o nosso site www.cbf.com.br/CBF Academy. Você entra lá, tem todo o nosso portfólio de cursos, você conhece tudo e aproveita, né, para se beneficiar do programa Mulheres no Jogo, né, que tem o objetivo de gerar mais oportunidades para as mulheres na profissionalização do futebol. Para quem não conhece o programa, é um programa que deixa ali vagas cativas para que as mulheres possam sim participar de todos os nossos programas. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, @CBF Academy,
e fique por dentro de tudo, inclusive os próximos programas que vêm por aí. Obrigado pela participação de todos. Até uma próxima. Tchau.